Bem, alunos, estamos de volta para dar sequência às nossas revisões. Nesse momento, nós faremos um estudo acerca da classificação periódica dos elementos químicos, ok? E nessa revisão, nós vamos trabalhar com a tabela periódica moderna, a tabela periódica atual, que é a tabela periódica de Moseley, ou Moseley, como alguns pronunciam. Ora, na tabela periódica, nós temos os elementos organizados segundo sua configuração eletrônica. Então, por exemplo, os elementos cuja configuração eletrônica tem subnível mais energético S ou P são os elementos chamados de representativos. Os elementos, observe da esquerda, a configuração em ordem crescente de energia, ela termina em S. E os elementos da direita, o subnível diferencial é o subnível P. São chamados elementos representativos, usando a nomenclatura antiga das colunas da tabela periódica, são as colunas do grupo A, de 1A a 8A, os elementos representativos. Lembrando que o hélio ele está nesse lado direito da tabela, mas o hélio ele não tem configuração eletrônica terminando em P. O hélio tem configuração apenas 1s2. Avançando nossos estudos, esses elementos que ficam aqui no centro da tabela periódica são chamados metais de transição, transição externa ou transição simples. Eles são caracterizados com o subnível mais energético D. Nós podemos também destacar os metais de transição interna. Justamente, você observa esses dois locais da tabela periódica, ele tem esse grupo de elementos aqui. Então, os elementos de transição interna, eles têm o subnível mais energético em F. No caso, todo esse primeiro grupo aqui, esse anexo, a configuração termina em 4F. Quando eu falo a configuração eletrônica termina, eu estou dizendo configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis. Então, todos esses elementos se encontram aqui nesse espaço da tabela periódica. É a chamada família dos lantanídeos. E nós também podemos destacar a família dos actinídeos, que corresponde a esse segundo anexo da tabela periódica. Ok? Então, transição interna, nós temos lantanídeos, quando a configuração termina em 4F, e actinídeos, quando a configuração termina em 5F. Ok? Bem, vamos agora avançar para estudarmos melhor, especificamente, os elementos representativos, ok? Então, nós não vamos, nesse momento, nos aprofundar nos metais de transição externa e interna. Nós vamos agora nos aprofundar no estudo dos elementos representativos. Como você entende os elementos representativos através das suas configurações eletrônicas? Então vejamos. Ora, para os elementos representativos, o número do grupo, isso usando a linguagem antiga, o número do grupo corresponde, observe bem que esse ponto ele é importantíssimo, ok? A soma dos elétrons da camada de valência, ela vai dizer o número do grupo. Por exemplo, se o grupo for 1A, é porque há um elétron na camada de valência. Se for 2A, é porque nós temos 2 elétrons na camada de valência. É o que veremos agora através de alguns exemplos. Ok? Então, vejamos aqui, se a configuração eletrônica termina em NSX,
Esse N pode ser nível 1, nível 2, nível 3. Esse X é o número de elétrons de S, considerando N a camada de valência, X elétrons em S, família XA. Se aqui for S1, teremos família 1A, se for S2, família 2A. No caso, esse N, que é o número da camada eletrônica mais externa, né, o número da camada de valência, vai dizer o número do período. Vejamos aqui um exemplo para que fique mais clara essa explicação. O potássio, né, tem a configuração eletrônica finalizando em 4s1. Ora, é esse 4s1 que vai nos dizer informações sobre o potássio. Então, como o quarto nível do potássio, observem, como, vou botar aqui a informação, uma vez que o quarto nível é a camada de valência, então nós vamos observar o número de elétrons da camada de valência. O potássio só tem um elétron na camada de valência, então a família é família 1A. Ok? E o potássio, ele tem 4 camadas eletrônicas, então ele pertence ao quarto período. Então, essa imagem é importante, é fundamental que você dê uma pausa nessa imagem e observe como você utiliza essa regra para determinar a família e o período do elemento químico. Não esquecendo que a família 1A também é a família número 1 da tabela periódica. Vamos avançar. Fortalecendo as regras, né? Então, o número de elétrons da camada de valência é o número do período. E esse N, que é o número da camada de valência, é o número do período. Ok? Novamente aqui temos a regra. A soma dos elétrons da camada de valência é o número do grupo. Vejamos aqui, então, um outro exemplo acerca disso, que é o exemplo do cálcio. Tá certo? Então, o cálcio, observe que tem a configuração eletrônica tendo como subnível diferencial o 4s2. O quarto nível é a camada de valência do cálcio. Então, é baseado nele que vamos perceber a família e o período. Então, 2 elétrons na camada de valência, família 2A. Então, pertence ao quarto período, não é? Como tem 4 camadas eletrônicas, pertence ao quarto período. Então, está clara essa regra. Vamos avançar o nosso estudo. Bem, agora observe que a camada de valência não tem apenas S. A camada de valência tem S e tem P. S2PX. Então, quando a camada de valência é formada por S e P, você tem que somar todos os elétrons da camada de valência. Então, acabou em PX, você soma X mais 2. X elétrons de P e 2 elétrons de S para dar o número da família. E esse N, que é o número da camada de valência, continua sendo o número do período, ok? Então, reforçando, a soma dos elétrons da camada de valência dá o número da família. Vamos ver aqui algum exemplo prático. O exemplo do cloro. Observe a configuração eletrônica do cloro, né, onde 3s2, 3p5, o terceiro nível, é a camada de valência. Então, é 3s2 e 3p5 que vai nos dizer a família e o período do cloro na tabela periódica. Então, 3 é a camada de valência, então é o terceiro período. Ok? E você sabe que a soma dos elétrons da camada de valência vai dar o número da família. Aplicando o exemplo, S2P5, 2 mais 5, 7, família 7A, que aliás é a família dos halogênios. Pare nesse momento, dê uma pausa nessa imagem e compare a regra com a aplicação. Fundamental essa imagem para você.
Dando sequência, vamos ver mais alguns exemplos, ok? O exemplo do bromo. Observa bem a configuração do bromo. Tá legal? Qual o período e qual é a família do bromo? Vamos ver. Perceba que o bromo, a camada de valência dele é a quarta camada eletrônica, a quarta camada. Então a quarta camada tem 2 mais 5, 7 elétrons. Por isso que é a família 7A, ou a 17ª família. Essa família aqui, ó, família 7A, ok? Deixa eu marcar melhor aqui para vocês. Então, essa família aqui, ela é a 17ª família, a família 7A, ok? E perceba que o bromo tem 4 camadas eletrônicas. Como ele tem 4 camadas eletrônicas, é por isso que ele pertence ao quarto período, família dos halogênios. Vejamos aqui mais um outro exemplo, o exemplo do enxofre. A configuração terminou em 3s2, 3p4. Qual será o período e a família do enxofre? Então você percebe que é terceiro período porque nós temos 3 camadas eletrônicas. Se nós temos aqui, observe, se nós temos três camadas eletrônicas, isso explica porque nós temos terceiro período. E se nós temos, observe bem aqui, ó, S2, P4, nós temos 6 elétrons na camada de valência, então família 6A, ou família 16, que é a família dos calcogênios. É importantíssimo você observar esses comentários, observar essa regra. Cuidado ao analisar alguns exemplos bem especiais, tá certo? Quais são exemplos chamados de especiais? O caso do hidrogênio, cuja configuração é 1s1. Então a tendência é que o aluno diga que ele é primeiro período, lógico, está na coluna 1A, está escrito na coluna 1A, mas ele não é um metal alcalino. Ele está escrito aqui, mas ele não pertence a essa família, que é a família dos metais alcalinos. O hidrogênio, na verdade, não teria nenhuma posição correta na tabela periódica. O hidrogênio ele poderia ser representado mais ou menos por aqui, na tabela periódica. Ele não tem uma posição definida. Agora, como é 1s1, você pode dizer primeiro período lá na coluna 1, mas nunca dizer que ele é elemento da família dos metais alcalinos. Isso a gente não pode afirmar em hipótese alguma. Ok? O segundo caso especial é o caso do hélio. A configuração é 1s2. Então há uma tendência de você achar que o hélio é S2. O pessoal pensa que é a família 2A. S2, mas não é. O hélio não fica na família 2A. Por quê? Porque ele não é metal, não é sólido. O hélio ele é um gás e é estável. Certo? Se ele é um gás e é estável, não faz ligação química, então ele se assemelha à família 8A. Então cuidado com esses casos que têm tendência a enganar os alunos nas análises de algumas questões. Ok? Então, é apenas reforçando a regra. NS1, família 1A, metal alcalino. NS2, família 2A, metal alcalino terroso. Fundamental que você observe essas regras. Olha bem, ó, S2P1, família 3A, que é a família do boro. Nós temos S2P2, então a soma dá 4, família 4A, família do carbono. S2P3, observe, 5A, família do nitrogênio. S2P4, observe, 2 mais 4, 6, família 6A, que é a família dos calcogênios. S2P5,
é a família 5 mais 2, 7, família 7A, família dos halogênios. Por último, observem, S2P6, nós temos família 8A ou 18, que é a família dos gases nobres. Importante você observar essa imagem. No demais, é fundamental que você aplique a teoria resolvendo exercícios. Obrigado, aluno, pela atenção.